Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre filhos. Será que alguma vez na sua vida você já pensou em ter filhos? Ou você, pai, mãe, o casal, vem pensando em ter filhos? Ou será que vocês já tiveram filhos, mas se arrependeram? Ou será que vocês têm filhos e estão muito felizes com eles? Bem, nessa semana, ou nas semanas anteriores, onde houve muito uma conversa sobre aborto, eu gostaria de pegar a partir desse tema. Não com relação a fazer juízo com o que a mulher faz ou não faz com o corpo dela em termos da gestação. O ponto não é fazer nenhum julgamento moral. Apenas como terapeuta, eu já ouvi alguns relatos com relação a aborto. Desde situações do tipo: a namorada ou a esposa abortou e o pai nem ficou sabendo disso, ou a mulher fez algum tipo de procedimento para poder abortar e quase morreu. Eu já vi também questões em que o namorado ou o esposo obrigou a esposa ou namorada a realizar o aborto. E também já vi casos de mulheres que foram agredidas e por isso perderam os seus filhos. E também já tive paciente, já tive clientes que perderam o filho e queriam ter a gestação. Então nós temos muitos casos de pessoas que querem ter, não querem ter, mulheres que ficaram grávidas, geralmente a gente usa o termo casal ficou grávido, mas um ou outro não quer, e às vezes acontece a questão do aborto. Então são várias as questões humanas envolvidas e não simplesmente um mero julgamento estético se a mulher quer ou não quer realizar por medo do corpo que vai mudar. Eu acho que não é apenas uma questão também. Uma questão no sentido se a mulher foi estuprada ou isso. São múltiplas questões que são envolvidas com relação ao aborto. Mas com relação ao meu caso, a minha experiência, que eu tenho um filho, eu sempre pensei em ter filhos, mas, é claro, precisa de uma parceira para poder tê-los. É lógico que a gente tem vários exemplos de barriga de aluguel, mulheres que querem ter filhos, mas não querem ter a presença do pai. Nós temos múltiplas combinações. Então eu peço que não seja feito um julgamento de valor. E sim pessoas que têm o desejo de ter filhos, pessoas que não têm o desejo de ter filhos, pessoas que têm o desejo de ter filhos, mas de uma maneira alternativa. Então eu quero que você pense nas multiplicidades do que é ser ou ter um filho, querer ter. No caso, eu tenho um menino, ele vai fazer 4 anos de idade. Inclusive hoje eu fui na festa junina da escola dele, mas eu quero pegar um pouco da minha experiência, o que é ter filho na perspectiva do pai. É lógico que eu não quero fazer comparação nenhuma em termos de nivelar ser pai é isso, mãe é isso, não, não. Não é essa a questão. Apenas o meu relato, apenas o meu ponto de vista. No caso, eu sempre tive muito desejo que meu filho nascesse com saúde. Isso era uma preocupação muito que eu tinha. E interessante, porque eu conseguia acompanhar os exames, o ultrassom, ir na consulta com a médica, e eu consegui saber que eu teria um filho saudável. E no momento ali do parto eu estava presente, participei da experiência de ver o meu filho saindo da barriga, e foi uma coisa realmente incrível. Só que de maneira nenhuma eu quero romantizar o fato de ter um filho ou ser pai. Que a gente acha que a gente vai ter um bebezinho rindo pra gente e aquela coisa fofinha e cheiro de bebê. Tem os altos e baixos do processo. Inclusive, né, as crianças demoram um tempo para poder rir. Os bebês não riem no começo. Então são várias coisas que a gente tem que aprender, que a gente tem um pouco romanceada na nossa cabeça e quando a gente vive a paternidade, a maternidade, a gente percebe que não é bem daquele jeito. Com relação a o primeiro ano de vida, eles são muito frágeis, precisam de muito cuidado. E o fato de ser pai, eu acho que pai ou mãe muda muito a questão da gente com relação ao cuidado ao outro. Porque quando você tem um filho, um bebê, ele é completamente dependente de você para tudo, 24 horas.
Isso tem o ponto bom, que a gente aprende a cuidar de uma pessoa, e tem também o ponto do cansaço. Tem momentos que a gente fica estressado, a gente fica de mau humor, a gente fica exaurido. Então, eu gostaria de tirar o romance, né? Não ter essa visão romanceada sobre o ato de ser pai, ou, no caso da minha perspectiva, sobre ser pai. Eu vou falar apenas sobre isso. Mas um dos grandes momentos que eu lembro assim com meu filho é durante a noite, que eu tinha que às vezes dar mamadeira para ele 3 vezes por noite. E eram momentos perfeitos. Realmente uma paz imensa, ele no meu colo, eu dando uma madeira para ele, com todo o carinho do mundo. Então, uma das coisas sobre ter filho me ensinou é a questão do amor realmente, de cuidar de uma pessoa sabendo que a vida dela depende do seu carinho, do seu afeto. E essa construção do afeto entre filho e pai é realmente uma coisa transformadora, porque você aprende um tipo de amor diferente, que a gente poderia chamar de amor incondicional, mas simplesmente um amor entre pai e filho. Isso é um vínculo tão maravilhoso, é tão transformador. Lembrando, não quero dizer que tudo são flores, que é perfeita a situação e todos os momentos. Tem os momentos de cansaço, conforme eu disse aqui anteriormente, mas é algo realmente transformador. E muda o ser humano, no caso, as minhas mudanças pessoais, com relação à preocupação com a minha saúde, com o meu trabalho, com as minhas finanças, com o meu futuro, com o futuro do meu filho. Então, assim, a gente começa a mudar as frases da gente. É muito antes de você ter um filho, você fala, eu quero, eu vou, é tudo muito eu. Tem muito uma questão do ego. Mas quando você tem um filho, geralmente você fala, ah, mas eu tenho que fazer isso porque o meu filho, porque eu sou pai, porque ele vai precisar de mim, porque eu preciso estar presente. Então ter filho foi uma coisa muito transformadora. Ele acrescentou várias camadas diferentes na minha existência, até com relação da própria importância da minha existência. Eu brinco assim que quando meu filho tiver 20 anos, eu vou ter 60 anos. Então, agora nesse vídeo eu tenho 42, vou fazer 43. Então eu já me proibi. Eu não posso de maneira nenhuma morrer dentro de 20 anos. Porque até lá, meu filho tem que estar adulto, ele precisa, eu quero estar presente, que ele seja inserido no mercado de trabalho, encontre uma formação, um rumo na vida dele. Eu acho muito importante estar presente e essa preocupação com o futuro. É lógico que múltiplas coisas podem acontecer na vida e nós não temos controle de nada. Mas interessante porque, voltando ao ponto que eu falei que a existência da gente muda, ela adquire um valor simplesmente pelo fato de ser pai. Isso é importante. Ele precisa de mim. Então a paternidade, para mim, trouxe vários benefícios na minha vida. Desde a questão da importância da minha própria existência, eu acho que também, de uma certa maneira, me transformou num filho melhor, porque minha mãe ainda está viva, me transformou num irmão melhor, porque minha irmã, eu tenho uma irmã, está me transformando num tio melhor. Então você começa a ver as crianças, e com relação às crianças é muito interessante. Porque tem coisas que quando sua mãe narra, seu pai narra, você é a perspectiva de quando você era bebê. E quando você vê as coisas acontecendo e lembrando das coisas que a sua mãe falava sobre ter os filhos, sobre ser mãe, o que o seu pai falou com você sobre ser pai, e que naquela época não fazia sentido, mas agora faz. Então passar pela experiência é entender a vida. Ah, o que é ser pai? Eu não posso te explicar. Você tem que passar pela experiência. E é comum a gente ter medo da experiência, ter uma ansiedade. Tem pessoas que têm até o pavor de ser pai. Então, a minha perspectiva, eu deixo um pouco da minha história, foi algo realmente maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Está sendo um processo. Hoje eu tive um momento de prazer com meu filho, de ver ele dançando na festa junina. E eu lembro
que quando eu fiz isso, quando eu dançava, acho que algumas vezes que eu dancei festa junina na minha vida, como eu achei chato a quadrilha, ter que dançar, ter que fazer essas coisas. E eu vi ele dançando hoje e achei tão maravilhoso. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Como ter filhos muda a perspectiva até da nossa própria vida. Talvez para ele, hoje dançar não foi das melhores coisas que ele já fez na vida dele. Mas eu penso, no dia que ele tiver o filho dele e ver o filho dele dançando, ele vai sentir a mesma coisa que eu senti. Até mais.